Curar a insuficiência renal se livrando da diálise apenas tomando própolis. Será que isso é possível? Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar isso hoje para você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube com foco na prevenção. Hoje aqui para tirar aquela sua dúvida sobre um vizinho, amigo, conhecido que fazia hemodiálise e de repente recuperou a função dos rins após ter consumido própolis. A sua dúvida é, será que o própolis realmente funciona desse jeito? E você que é paciente renal e faz diálise, será que você deve consumir o própolis com esse objetivo? Em primeiro lugar, é importante eu dizer para você que não tem evidência científica de que o própolis recupere a capacidade filtrativa de rins que já estão perdidos. Embora a gente saiba que o própolis pode ser útil em outras questões do tratamento, nessa aqui de recuperar a função do rim não tem nada. O segundo ponto é que o nosso cérebro tende a achar correlações entre dois fatos que não têm correlação. Então o nosso cérebro, por uma questão de otimismo, ele sempre vai tentar correlacionar uma coisa com a outra. Então, se você tomou própolis e os rins melhoraram, não foi por causa do própolis. Em terceiro lugar, é muito importante eu contar aqui para vocês que eu sou nefrologista há mais de 20 anos e eu acompanho nesse período todo pacientes tanto renais crônicos como renais agudos. Eu posso garantir para vocês que aquele paciente renal crônico que foi muito bem acompanhado, que realizou exames, consultas periodicamente ao longo de vários anos, quando ele chegou na fase 5 da doença renal crônica, a fase chamada terminal, que ele entrou em diálise, ele não tem nenhuma possibilidade de recuperar a função renal e as opções de tratamento são diálise peritoneal, hemodiálise, transplante renal. E de outro lado nós temos a injúria renal aguda, que é aquela perda súbita da função renal, que ocorre geralmente em pacientes internados, alguns em estado grave na UTI, alguns tomando drogas vasoativas ou fazendo exames contrastados, cateterismos, enfim, é uma série de fatores agressores para os rins que levam a uma perda temporária da função renal e que quando o paciente melhora, espontaneamente a função renal também se recupera. O que acaba acontecendo é que muitas vezes essa injúria renal aguda ela pode perdurar por muitas semanas, por exemplo, quando o paciente tem que tomar antibióticos nefrotóxicos por várias semanas, aí o rim realmente sofre uma grande carga de agressão e a função renal pode demorar aí muito tempo, até alguns meses, para recuperar, ainda que parcialmente. E é justamente nessa situação que os pacientes acabam recebendo alta hospitalar, sendo encaminhados para uma clínica de hemodiálise e muitas vezes o acompanhamento depois da alta não é adequado. Muitos pacientes são classificados erroneamente como renais crônicos em fase terminal, quando na verdade eles ainda são pacientes agudos que têm alguma chance de recuperação. E é justamente em situações como essa que a falsa conclusão de que o própolis recupera os rins acaba acontecendo, porque às vezes num desespero, numa tentativa de fazer alguma coisa diferente, o paciente consome o própolis e por coincidência, meramente uma coincidência, a função renal começa a recuperar, porque ela ia recuperar de qualquer jeito, porque os exames não foram realizados no tempo correto, não tinha então um diagnóstico muito preciso sobre cronicidade da doença ou atividade da doença, que é esse componente agudo, e aí o paciente acaba ficando, digamos, rotulado como renal crônico, quando na verdade era apenas um renal agudo. Ainda que se demore muito tempo para recuperar a função renal, ele ainda era um paciente renal agudo. Nessa parte final eu vou falar sobre as coisas onde o própolis realmente funciona com documentação científica. A principal delas, eu fiz até um vídeo aqui no canal, é sobre a redução da albuminúria em pacientes renais crônicos não dialíticos. Lembrando que a albuminúria, a presença de albumina na urina, é um dos marcadores de lesão renal e que estão diretamente relacionados à progressão da doença renal crônica. Então, qualquer tipo de tratamento que promova a redução da albuminúria
é bem-vindo e os pacientes renais então podem utilizar própolis verde brasileiro, claro, com a devida supervisão médica, acompanhamento com exames, mas é um produto que tem realmente uma eficiência nesse sentido. Uma outra aplicação seria uma espécie de melhoria do sistema imunológico por pacientes renais crônicos em diálise ou não, ou mesmo transplantados renais, sabendo que o própolis tem uma ação imunomoduladora, anti-inflamatória, que melhora o chamado estresse oxidativo das células. Então, no sistema imunológico, tomar própolis também teria ali uma utilidade. E eu ainda tenho uma curiosidade de algo que pode ser promissor, que é a aplicação do própolis nos casos de injúria renal aguda. O mesmo grupo do HC fez um estudo experimental, ou seja, com ratinhos, onde se induziu um quadro de sepse e injúria renal aguda, e esses ratinhos foram então tratados com o própolis. O que se observou é que os ratinhos que foram tratados, eles tiveram uma evolução muito melhor do que os não tratados, melhorando tanto os marcadores inflamatórios como a recuperação da função renal, e esses ratinhos ainda sobreviveram mais do que aqueles que não foram tratados. Mas lembrando que esse é apenas um estudo experimental e estudos em humanos no futuro podem ser feitos para confirmar essa teoria. E você, está tomando própolis? Deixa aqui nos comentários. Convido você também a maratonar essa playlist onde eu falo tudo sobre própolis. E não se esqueça de se inscrever clicando na bolinha aqui de baixo. Volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.